Olá, pessoal, tudo bem? Bem, olha só, hoje, sobre o que nós vamos falar, né? O capítulo 13 sobre as emoções, tá? E, ao final, para quem fica até o final, eu vou fazer uma apresentação do novo projeto aí que eu estou desenvolvendo para vocês, tá? E vai ajudar muito para o psicólogo iniciante, que está em transição de carreira, de repente, tá? E para recém-formados também, né, que está aí no início da caminhada, que se sente um pouco perdida, uma sensação meio nostálgica, né? Ao mesmo tempo é bom, mas ao mesmo tempo vem um pouco de desconforto, porque não se sabe para onde vai, que caminho seguir. Então, eu tenho um projeto aí para te apresentar, tá bom? Que de repente possa te ajudar, tá? Então, vamos lá, eu vou dividir a tela aqui com vocês, como sempre, né? Para a gente falar aí hoje sobre, né, esse capítulo 13 que está bem interessante, onde fala sobre as emoções aí, né? Bem legal o que Judite traz para nos ajudar nos atendimentos. Vamos lá, ó. Emoções. Este capítulo responde às seguintes perguntas: como você identifica e fortalece emoções positivas? Como você ajuda o cliente a nomear suas emoções negativas? Como você orienta o cliente a avaliar a intensidade das suas emoções? Em que aspectos de pensamentos automáticos são diferentes das emoções? Como o conteúdo dos pensamentos automáticos se encaixa na emoção? Quando é aconselhável intensificar a emoção negativa? Como você pode identificar e ajudar o cliente a testar suas crenças sobre emoções negativas? Que técnicas são úteis na regulação emocional? Tá, vamos lá. Identificando e fortalecendo emoções positivas. As emoções positivas promovem uma sensação de bem-estar, tanto em termos psicológicos quanto físicos, e resiliência, ambas importantes durante o tratamento e depois que o tratamento terminou. Você trabalhará ativamente para identificar e aumentar as emoções positivas do cliente na sessão e durante a semana. E aí eu quis deixar esse quadro aí que traz no livro, né? Olha só como é que a gente pode identificar e fortalecer as emoções positivas. Discutindo os seus interesses, acontecimentos positivos que ocorreram durante a semana e lembranças positivas, criando planos de ação que visam a intensificação das emoções positivas, por exemplo, engajando-se em atividades sociais prazerosas, significativas e produtivas, e dando o crédito a si mesmo, e ajudando o cliente a tirar conclusões adaptativas sobre suas experiências, por exemplo, perguntando: o que essa experiência me mostra? O que diz a seu respeito o fato de você ter feito, né, algo aí? Como você acha que o vê como resultado dessa experiência positiva? Acho que essa experiência indica, né, sobre você. Será que estou certo? Tá? Então, são esses pontos aí, né, que Judite traz. Estou voltando aqui para a tela, para estar tudo certo. Bem, estamos juntos, né? Vamos lá. Muitos clientes têm um vocabulário limitado para as emoções positivas. Pedir-lhes que identifiquem todas as emoções positivas que experimentaram em uma situação pode aumentar sua habilidade de nomear essas emoções e também melhorar seu humor. Para aumentar a força das suas emoções positivas na sessão, peça que o cliente imagine a situação como se ela estivesse acontecendo agora, tá? Olha aí que interessante as dicas. Nomeando emoções negativas. Se o cliente ainda tiver dificuldade para diferenciar suas emoções negativas, você pode ajudá-lo a criar um quadro. Olha aí, das emoções negativas. Triste, abatido, solitário, infeliz, deprimido, ou ansioso, preocupado, receoso, assustado, tenso, com medo, desconfiado, estressado, inseguro, em pânico, ou
com raiva, furioso, irritado, incomodado, frustrado, incompreendido, ressentido, enganado, envergonhado, embaraçado, humilhado, desapontado, desencorajado, sem esperança, ciumento, invejoso, culpado, magoado, desconfiado. Então, não é, vejam vocês, quantas emoções negativas existem, né? Na verdade, quantas emoções existem, né? Mas aí, nesse ponto, o Judite está trazendo as emoções negativas, tá? Porque eu vou percebendo até com os pacientes, né, os quais eu atendo, e muitas vezes a gente faz alguma pergunta, e eles respondem com pensamento, não trazendo a emoção, tá? De repente, não é que eles não trazem a emoção porque não querem, é porque ainda não tem consciência dessa emoção, não se sabe, ou não vem também, né, essa emoção. Então, olha aí quantas emoções existem, tá? E o que me vem agora também para compartilhar novamente, já compartilhei, porque se foi no capítulo anterior, né, ou em capítulos anteriores, onde eu falo da pirâmide da consciência, né? Então, assim, na base estão as pessoas que não têm consciência, no meio, as pessoas que têm consciência, e no topo, as pessoas que têm consciência da solução, tá? É, então, assim, muitas vezes as pessoas, a maioria das pessoas não atuam, estão na base, e não têm consciência, né? Cabe a nós, terapeutas, que temos já consciência, né, conhecimento, trazer uma reflexão para o paciente, né? Então, de repente, às vezes, em sessão é até interessante levar essa tabela, não é? E ler mesmo para o paciente, falar para ele, olha, deixa eu ler para você sobre as emoções negativas, né? Quantas existem aí, né? E depois até mesmo para quem atende online, envia para os pacientes, não é? E pedir para eles deixarem anotado no caderno de terapia as emoções negativas que tem, ou deixar um arquivo salvo, né, com essas emoções negativas, para sempre, de repente, recorrer ali, tá? Porque a partir do momento que a pessoa consegue nomear, de fato, o que está acontecendo dentro dela, nomear no sentido de que é um pensamento ou é uma emoção, né? E aí, nesse sentido, já é terapêutico, né? Porque vai trazendo clareza para a pessoa, tá? Então, continuando. Aqui, fiz Maria, ó, Judite falando, tá? Aqui fiz Maria recordar um acontecimento específico em que ela sentiu uma determinada emoção. Segundo a descrição, parecia que ela havia identificado sua emoção corretamente. Como eu queria me assegurar, pedi que ela identificasse seus pensamentos automáticos. O conteúdo dos pensamentos automáticos realmente combinava com sua emoção declarada. Em seguida, pedi que Maria preenchesse um quadro com outras situações em que ela se lembrava de ter ficado furiosa, triste e ansiosa. Pedi que consultasse o quadro durante a sessão e em casa, sempre que estivesse tendo dificuldades para dar nome ao que estava sentindo. Orientações. Para cada emoção abaixo, preencha 3 situações em que você sentiu essa emoção. Olha aí, ó. Na primeira emoção, furiosa. Primeira situação, a amiga cancela planos comigo. Segunda situação, vizinho não devolve minha mala. Terceira situação, motorista toca música em um volume muito alto. Tá? Olha aí, 3 situações que a gente também pode chamar essas situações de gatilho, tá? Eu chamo muito com os pacientes as situações de gatilho, que provocou nessa questão aí que a gente traz, a furiosidade de Maria, tá? Então, vamos lá para as outras 3 situações que provocou tristeza em Maria. Olha aí, ó. Primeira, planos para a noite fracassam. Segunda situação, sem dinheiro suficiente para sair de férias. Terceira situação, nada para fazer o fim de semana todo. Nada para fazer o fim de semana todo, olha aí, tá? Terceira emoção, que a gente traz aí, ansiedade, né? O que que elucidou a ansiedade em Maria? Vamos lá. Primeira situação, ver o quanto meu saldo bancário está baixo. Segunda situação, ouvir falar que pode haver um furacão. Terceira situação, encontrar um caroço no meu pescoço. Olha aí, ó, as emoções que provocam, tá? Dentro de Maria. Então, olha só que interessante também. Aqui, não é? Abaixo, ó, né? São as situações que provocaram as emoções. O que eu quero dizer com isso? Que são diferentes de
pensamentos automáticos, tá? Porque aqui, ó, são as situações que provocam sensações, emoções, tá? Então, não é pensamento automático, as emoções e nem a situação, e muitas vezes a pessoa não sabe, porque tudo isso acontece tudo junto ao mesmo tempo dentro da pessoa, né? A pessoa não segmenta certinho, ai, o que é pensamento? Ai, o que é emoção? Ai, qual foi o meu comportamento? Nós que sabemos disso. Para a pessoa é tudo junto, misturado, uma coisa só, tá? Então, cabe a nós, através do questionamento socrático, como eu disse aí, né, no vídeo anterior, que é o capítulo 12, que tem um livro chamado Questionamento Socrático, que ajuda muito, tá? Ao paciente descobrindo o que que é o quê. É um pensamento? É um sentimento? Ou é uma situação? Tá? Não a tua terapia semanal, né? Porque convida cada vez mais a pessoa a olhar para esse lugar, olhando para esse lugar, e ela vai distinguindo, não é? Vamos lá. Classificando os graus de emoção. Algumas vezes, você pedirá que o cliente não somente identifique sua emoção, mas também identifique o grau da emoção que está experimentando. Por exemplo, avaliar a intensidade com que o cliente sente uma determinada emoção antes e depois de uma intervenção terapêutica, o ajuda a decidir se usa intervenções adicionais, de modo que você pode evitar passar prematuramente para outra cognição ou problema. Alguns clientes têm dificuldade ou não gostam de atribuir um número específico para a intensidade da emoção. Você pode então pedir que eles classifiquem se experimentaram a emoção levemente, moderadamente ou intensamente. Se mesmo assim for difícil, desenhar uma escala poderá ajudá-lo. Olha aí, ó. Tá? E aí eu quis desenhar essa escala aí também. Não desenhar, né? Trazer o que a gente faz no livro, olha aí. Uma escala de 1 a 10. Olha aí, ó. Do 1 ao 3, um pouco. Do 3 ao 6, uma quantidade média. Do 6 ao 8, muito. Do 8 ao 10, completamente. Tá? De repente é interessante fazer o paciente pensar, né, a respeito das emoções, classificando-os, não é? Então, vamos lá. Diferenciando o pensamento automático de emoções. Olha aí que interessante, viu? É importante que os clientes reconheçam e nomeiem suas emoções negativas, sobretudo quando elas representam um obstáculo para dar os passos necessários em direção aos seus objetivos. Não queremos eliminar a emoção negativa. As emoções negativas fazem parte de uma função, tanto quanto uma dor física, frequentemente nos alertando para problemas potenciais, os quais precisamos dar atenção. É preciso reduzir a emoção negativa excessiva. Reconhecemos, empatizamos e validamos suas emoções. Você não vai discutir todas as situações em que o cliente se sentir disfórico. Disfórico, não é? Ter oscilação de humor, né? A pessoa estava bem, de repente ela começa a ficar mal, mas usará a sua conceitualização no cliente para, colaborativamente, decidir que situações são mais importantes de abordar, em que objetivos trabalhar e que obstáculos podem se colocar no caminho. No começo do tratamento, muitos clientes não entendem claramente a diferença entre seus pensamentos e suas emoções. Você, de forma contínua e sutil, ajuda o cliente a ver suas experiências através do modelo cognitivo. E aí eu, né, quis trazer, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, o modelo cognitivo, né, para deixar fixado, olha aí, ó, a situação. Pensa sobre fazer alguma coisa, como sair com seus netos. Pensamento automático. Tudo é tão difícil, e aí do pensamento automático, ó, vem a emoção e o comportamento. A emoção é, ele fica deprimido. O comportamento, fica sentado no sofá, tá? Modelo cognitivo. Vamos lá. Combinando o conteúdo dos pensamentos automáticos com as emoções. Você continuamente conceitualizou os problemas do cliente e os obstáculos que interferem na realização dos objetivos.
Como suas crenças subjacentes, ou seja, as crenças intermediárias, né? Que são de regras, atitudes, pressupostos, dão origem a pensamentos automáticos específicos em uma situação específica, influenciando suas emoções e comportamento. Pensamentos, emoções e comportamento do cliente devem fazer sentido, tá? Uma emoção que não parece combinar com o conteúdo dos seus pensamentos automáticos, ou seja, não pode existir, né? Esse último tópico que dizer, acho que ficou faltando um pouco a explicar. Então, tem que estar coerente, combinar, né? A emoção com o pensamento automático ali, tá? Aumentando a emoção negativa. Algumas técnicas são, na verdade, concebidas para aumentar o afeto negativo. Isso é importante quando os clientes precisam obter maior acesso aos seus pensamentos, mudar suas cognições no nível emocional, aprender que emoções não são perigosas e ou examinar as desvantagens ou consequências de algum comportamento mal adaptativo, tá? Ah, pode usar o imaginário, exposição ou foco nas sensações somáticas. Olha aí, tá? Para ajudar a aumentar a emoção negativa, tá? E qual que é o objetivo de aumentar essa emoção negativa? Justamente para convidar o cliente, ou o paciente, para mostrar para ele que as emoções negativas não são de tão ruim assim, que elas têm alguma função, não é? Não é evitar a emoção porque vem acompanhada de alguma crença, de repente, por exemplo, ai, não posso sentir emoção negativa porque aconteceu algo ruim. Não, vamos entrar em contato com essa emoção negativa, de repente ela pode trazer alguma resposta saudável, tá? Ajudar o cliente a refletir a respeito disso. Testando crenças sobre emoções negativas, olha aí, o que eu acabei de falar. Alguns clientes possuem crenças disfuncionais sobre a experiência de uma emoção. Veja nesse exemplo. Maria, olha o que Maria fala, né? Paciente de Judite. Acabei não telefonando para minha mãe neste fim de semana. E a Judite pergunta, o que, de repente, seja um obstáculo, atrapalhou? Não sei, acho que eu fiquei nervosa. Você fez uma previsão sobre o que aconteceria caso eu ligasse? Só pensei que eu ficaria muito incomodada. E então o que poderia acontecer? Tive medo de não conseguir aguentar. Se ela me deixasse perturbada, eu poderia começar a chorar e não pararia mais. Olha aí, tá? Maria olhando simplesmente para o que ela está sentindo, não para a situação, né? Como Maria, alguns clientes acreditam que emoções negativas são perigosas. Se eu ficar perturbada, né, devido a alguma situação, por exemplo, tudo vai ficar cada vez pior e não vou conseguir suportar. Vou perder o controle. Isso nunca vai passar. Eu vou acabar no hospital. Olha aí as crenças, né, de Maria. Esses tipos de crenças podem interferir no trabalho, em busca dos seus objetivos. O cliente pode evitar situações em que prevê que ficará abalado. Olha aí, tá? Interessante, né? De repente, o paciente ou cliente, ele pode começar a adotar um padrão. Que padrão? No comportamento, ele mostrar uma hipercompensação no sentido de querer só ficar em casa, por exemplo, né? Não querer tomar contato, ou, ou ficar paralisado, né? No comportamento. E por que que ele se mostra esse comportamento? Porque, na verdade, ele quer evitar, não é? Ele quer evitar sentir nervosismo, evitar sentir ansiedade, tá? E aí o que ele faz? Ele vai para um comportamento, que de repente é o oposto, né? Ou ele paralisa, ou pode hipercompensar, né? Como eu disse aí, de repente ficando muito em casa, é, ou comendo doce, ou dormindo, enfim, né? De repente sendo uma fuga, tá? E aí formar um padrão. Por quê? Porque de repente ele sempre quer evitar tomar contato com emoções negativas. Aí isso daí a gente tem que ir, né, aprofundando, né, conhecendo cada vez mais o paciente. Como que a gente vai conhecendo?
preenchendo a conceitualização, tá? Ali a conceitualização a gente vai descobrindo padrões no paciente, e por isso que o preenchimento da conceitualização ela é contínua, né? Porque não é só sobre uma sessão que a gente vai conseguir preencher a conceitualização e já descobrir como o paciente funciona. Não, porque às vezes ele mostra de uma forma numa sessão, e aí na outra ele mostra de outra forma, né? Então, ao longo do processo, que a gente vai buscando aí padrões, né? Vamos lá. Técnicas para regular a emoção. Solucionando problemas, avaliando e respondendo aos pensamentos negativos, engajando-se em e estando plenamente consciente das atividades sociais prazerosas ou produtivas, exercitando-se, aceitando a emoção negativa sem críticas, usando mindfulness para se desligar de pensamentos perturbadores, fazendo relaxamento, imaginação guiada ou exercícios respiratórios, engajando-se em atividades tranquilizadoras, caminhar na natureza, tomar um banho, abraçar outra pessoa ou um animal de estimação, ouvir música suave, focando nos próprios pontos fortes e qualidades positivas e dando o crédito a si mesmo, tá? E aí, para ir fechando já, ó, o resumo que Judith traz, esse capítulo 13, né, sobre as emoções. As reações emocionais sempre fazem sentido, considerando-se que o indivíduo está pensando. Você irá procurar promover emoções positivas dentro e fora das sessões. Quando os clientes expressam emoção negativa significativa, você irá conceitualizar de acordo com o modelo cognitivo e frequentemente abordará as cognições associadas. Cognições são 3 tipos de cognições que existem, tá? Estou lembrando aqui, retomando. Qual é a primeira cognição que existe? Os pensamentos automáticos. A segunda, os pensamentos intermediários, que são as crenças intermediárias, né, na verdade, que é chamado também de pensamento. E por último, cognição também e pensamento são as crenças centrais, tá? 3 níveis de cognição. E a gente tem que verificar, olha aí, ó, as cognições aqui que a gente traz, tá? Que podem estar associadas à emoção negativa, tá? Alguns clientes precisam modificar crenças disfuncionais sobre experimentar emoção negativa. É importante que o cliente diferencie entre seus pensamentos e suas emoções, e entre as diferentes emoções. Somos empáticos com as emoções do cliente e não as avaliamos. Quando é preciso, o ajudamos a aceitar suas emoções negativas sem críticas. Inúmeras técnicas ajudam o cliente a regular suas emoções negativas e, quando necessário, desenvolvemos maior tolerância a elas. Então, tá, olha aí, resumo deste capítulo. E, pergunta para reflexão, que papel as emoções desempenham no tratamento com TCC? Tá, olha aí, refletir. E, por fim, exercício prático. Faça uma dramatização em que você identifica uma crença disfuncional do cliente sobre experimentar emoção negativa. Além disso, ajude o mesmo cliente a experimentar emoção positiva na sessão. Olha aí que interessante, hein? É terapêutico para o cliente. Bom, é isso. Bons estudos, então, aí para você. Tá? Então, aí nós fechamos os estudos, né, desse capítulo 13 sobre as emoções, tá? E aí, agora, como eu tinha dito, eu quero mostrar e falar com você desse novo projeto, tá? Que é uma extensão do que a gente vem fazendo aqui, mas eu acredito que possa ajudar ainda mais para quem está começando aí, né, na jornada na psicologia, tá? Então, vamos lá. Quero compartilhar a tela com você para falar um pouco desse novo projeto. Vamos lá. Está começando a compartilhar a tela aí com você, né? Tá, deixa eu aumentar aqui a tela, que eu estou aqui no Canva. Então, vamos lá, ó. Quero apresentar para você o quê? O Clube do Psicoterapeuta.
De repente, você que me acompanha aqui já, né, alguém que já vem me acompanhando desde os primeiros capítulos, já deve estar sabendo desse clube do psicoterapeuta, né, quem também está no grupo de estudos do WhatsApp deve estar sabendo, mas quem não sabe, quero apresentar agora, tá? Esse clube aí, que de repente possa contribuir na sua caminhada. Vamos lá, ó. São para psicólogos iniciantes e recém-formados, né? E que você vai ver nesse grupo. Vamos lá, ó. Módulo 1, duas boas-vindas. Módulo 2, a construção da clínica. Lá eu falo, na primeira aula, sobre a divulgação no Google Ads, tá? Instagram, WhatsApp Business. Na aula 3, como fazer dinheiro com diferentes serviços, né? No caso, grupo de assinatura, livros, e-books, roda de conversa. Na aula 4, como utilizar o Canva a seu favor, é secretária eletrônica, né? Ou seja, essa secretária eletrônica, ela envia mensagem lembrete para os pacientes no dia anterior, tá? Muito bom, tem me ajudado. E lá também eu falo qual é o aplicativo, né? Como que se usa. Módulo 3, gerenciando a clínica. A importância de trabalhar com nichos, sobre a contabilidade, regularização do serviço CNPJ, lá também eu falo qual a contabilidade que eu utilizo, tá? Aprendendo a mexer no Canva, aí novamente, tá? Mas ali eu aprofundo, porque eu compartilho a tela. Utilizando o Google Drive para fazer recibos, formulários, entre outros. Lá também compartilho a tela mostrando. E aí a gente tem o bônus, tá? Que o bônus, no caso, é esse grupo de estudos aqui que eu venho compartilhando, né? Em cima do livro, aí, Terapia Cognitivo Comportamental, que é a Teoria e Prática, terceira edição de Judith Beck, e também a gente vai entrar com a terapia dos esquemas, tá? Em cima do livro, que vai ser, o grupo de estudos vai ser em cima desse livro, Terapia do Esquema, tá? E aí, no quinto módulo, que também vem o bônus, que são aulas ao vivo que eu deixei lá gravadas, de supervisões, que a gente foi fazendo aí com alguns supervisionandos, tá? Para você assistir essas aulas como estudo de caso, por exemplo, tá? E aí, de repente, até pegando um manejo clínico, tá bom? No módulo 6, eu vou deixar lá formulários, tanto da TCC, quanto da terapia dos esquemas, tá? E também, eu vou começar a entrar lá com aulas práticas, tá? Sobre como preencher formulário de conceitualização de caso, o formulário de formulação de caso, que tem uma diferença, tá? O formulário também daquele que a gente preenche para cada sessão, tá? Tarefa de casa, entre outros formulários aí, que é um passo a passo mesmo, né? Do que deve ser feito aí em cada sessão, tá? É quase que uma supervisão, tá? Então, se você quiser participar, como que você vai fazer para participar, né, desse projeto? Agora vem o próximo passo. Minto, ainda não, ó. Para quem que é? Para quem que ele serve? Estudantes, psicólogos, recém-formados, que estão em transição de carreira, e o que que você vai ter acesso, ó? Isso aqui é interessante, tá? Inclusive, eu coloquei essa semana. Aula secreta, o que me fez realmente crescer na psicologia. Sim, vai ter encaminhamento de pacientes, porque esse projeto surgiu porque minha agenda começou a ficar cheia, tá? E eu comecei a encaminhar pacientes para outros psicólogos. Mas, como eu queria conhecer o psicólogo ao qual eu estava encaminhando, e até mesmo conhecer o trabalho desse psicólogo, eu resolvi criar esse projeto, que é como se fosse um treinamento mesmo, para conhecer o psicólogo com o qual eu estava trabalhando, né? Porque quando a gente encaminha o paciente, a gente também está colocando o nosso nome ali, né? A pessoa que a gente indica. Então, por isso que eu comecei a desenvolver esse projeto, tá? Para ter psicólogos mais participativos, né? Que estejam interessados mesmo em melhorar enquanto profissional, né? Por isso que eu resolvi criar esse projeto, tá? Então, e aí, nesse sentido, por isso que eu vou ter também encaminhamento de pacientes para as pessoas que estiverem participando ali desse projeto Clube do Psicoterapeuta, né? E aí ainda vai ter o grupo de estudo, grupo VIP do WhatsApp para interações,
como eu disse lá, né, a guia com os formulários da TCC e da terapia dos esquemas, as aulas gravadas, que são essas aqui, que eu estou subindo também lá na plataforma, e as aulas das supervisões gravadas, tá bom? E como que você vai fazer para fazer parte desse clube? Você aderindo, olha aí, ó, assinatura, o valor de R$ 37 mensais, que no caso é um valor até simbólico, né? Tá? Você aderindo a essa assinatura mensal, você vai ter acesso a todos esses conteúdos e mais aulas semanais que eu estou postando lá, tá, pessoal? Então, assim, todo o conhecimento que eu tenho, eu estou compartilhando lá. E de perguntas também que surgem, né, de pessoas, não é? Eu vou colocando lá, porque de repente a dúvida de uma pessoa pode ser de outras, né? E aí eu vou colocando lá todos esses conteúdos, tá bom? Então, se você quiser, né, ter acesso a todo esse conhecimento, a todos esses conteúdos que eu vou colocando lá, é só você aderir a essa assinatura aí mensal, tá bom? O link eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, tá? Para você poder acessar esse conteúdo, fazer parte do clube, é pela plataforma da Hotmart, tá? E aí, ao você, né, aderir a esse plano, você já vai ter acesso ali à plataforma da Hotmart, onde estão todas as aulas, tá bom? Bem, então é isso. Deixa eu finalizar aqui, interromper a divisão da tela, compartilhamento, tá bom? Bem, se ficar qualquer dúvida, estou por aqui, tá bom? Um beijo, até mais, boa aula para você, bons estudos e até ao próximo capítulo. Tchau, tchau.